A ação declaratória de constitucionalidade número 41 tem como objeto a Lei 12.990 de 2014, a chamada Lei de Cotas, que reserva 20% das vagas destinadas aos concursos da Administração Pública Federal ao público negro. Para falar um pouco mais sobre esse avanço e sobre essa lei, estamos aqui com o Dr. Humberto Adame, do Conselho Federal da OAB. Doutor Humberto, parece mais um passo, mais um avanço no sentido de inclusão desse público específico? Exatamente. Essa ADC 41, Ação Declaratória Constitucional, ela foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que eu estou presidindo. Ela tem por base exatamente o fato de concentrar no julgamento do Supremo Tribunal Federal todos os casos que estavam ocorrendo em primeira instância, onde a constitucionalidade da ação afirmativa nos concursos públicos federais vinha sendo objeto de decisões de primeira instância que acabavam por declarar os concursos públicos onde estavam sendo empregadas as cotas para pretos e pardos, inconstitucionais. E isso, nos vários juízes de primeira instância ao longo do Brasil inteiro, acabava por ser uma forma sem controle de você levar, inclusive, para recurso nos vários tribunais, quer tribunais regionais federais, quer, eventualmente, tribunais estaduais. Então, o que aconteceu? A Ordem dos Advogados, por seu Conselho Federal, e a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, vai ao Supremo Tribunal Federal e pede um julgamento concentrado, através dessa ação declaratória constitucional, e, com isso, a mais alta corte do país julga uma única vez e essa decisão ela se transforma, ela tem efeito vinculante para as demais instâncias. Então, hoje, qualquer juiz, quer trabalhista, quer juiz federal, inclusive juiz de nível estadual, eles terão que observar esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, que diz que as cotas, seguindo a anterior decisão da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, que julgou cotas para pretos e pardos, para negros ou para afrodescendentes, qualquer que seja a classificação que se pretenda, na universidade, a partir da Universidade de Brasília, mas para toda a educação, são constitucionais. Agora vem o mesmo Supremo Tribunal Federal e na ADC 41 diz, olha, não são só as cotas na educação, na universidade, que são constitucionais. As cotas nos concursos públicos para empregos públicos federais também são constitucionais através da Lei 12.990, que é a Lei de Cotas no âmbito da Administração Pública Federal. E vai mais além. A Administração Pública Federal, direta e indireta, inclusive também as Forças Armadas. E ela faz um cerco que você sai da universidade e vai para o mercado de trabalho, dando ênfase nas decisões, nos comandos da Constituição para afirmar que a ação afirmativa é absolutamente constitucional. Isso é muito importante porque ela traça um ambiente onde você tem segurança jurídica. Existiam muitas formas onde as cortes inferiores estavam burlando esse comando do Supremo Tribunal Federal no sentido de incluir negros na vida brasileira. Para qualquer lugar que você olhe na sociedade brasileira, partidos políticos, Congresso Nacional, empresas privadas, empresa pública, a educação nas universidades, qualquer lugar que você olhe, há
na sociedade brasileira um triângulo, que é a base do triângulo é preta e parda, e na medida que você vai subindo na escala do país, em qualquer lugar que você olhe, ele vai embranquecendo, chegando a um ápice quase dinamarquês, onde isso se reflete nos cargos de mais importância econômica, de mais rentabilidade. É uma hierarquia econômica, social e política. Por isso, essa forma do Estado atuar num poder de império, que é exercer a ação afirmativa e diminuir aquele índice. Quando as cotas começaram lá atrás, em 99, que era de 2% de pretos e pardos e 98% de não negros na universidade. Doutor, o senhor falou do início da lei de cotas. Andamos muito? Houve avanço? Qual a avaliação que se pode fazer no sentido da contribuição dessa lei, no sentido da inclusão social do negro no Brasil? Olha, a OAB está com um número muito interessante, que é dos pretos e pardos autodeclarados nos concursos de exame de ordem, onde um número significativo de pretos e pardos foi aprovado recentemente. Então, mais de 47 mil advogados foram aprovados nisso. Isso não é unicamente da cota, isso é também de FIES, os financiamentos do FIES, do ProUni, das cotas, mas todo um conjunto, um arcabouço de inclusão. E isso é uma coisa a ser celebrada, porque está tornando o racismo menos absoluto no Brasil. E as formas de combate, elas devem ser todas, deve-se utilizar todas as formas de combate ao racismo. Parece que há sempre uma discussão na sociedade com relação ao fato de a lei ser uma correção efetiva de injustiça social no Brasil, e existe uma divisão também no sentido de ver a lei dessa maneira. Como é que se lida com essa situação atualmente? Sempre é uma grande luta. Para qualquer coisa que você for falar nessa área, que vincule a figura do negro e da negra, há sempre uma grande luta. Mas também há coisas a comemorar. E nesse sentido, para que a gente não fique só discutindo sobre eu gosto da cota, eu não gosto da cota, eu sou a favor da cota, não sou a favor da cota, isso não interessa mais. O que você acha da cota não vai fazer a menor diferença, porque ela há de ser cumprida. É a mensagem do Supremo Tribunal Federal. Você pode não gostar, mas vai ter que fazer, né? E isso, a partir desses entendimentos, a OAB já há 2 anos criou, a proposta nossa, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, para, seguindo os passos da Comissão da Verdade da ditadura, e buscar na história do Brasil os fatos que foram apagados e esquecidos em relação à população afrodescendente. Há uma verdadeira invisibilização, um apagamento da história do negro na sociedade brasileira e da história da escravidão negra. É preciso resgatar com pistas e provas e com bibliografia os fatos, os heróis, os prédios, os locais, as lendas de afrodescendentes que fizeram parte da história do Brasil e que simplesmente foram apagados, ou que nunca estiveram presentes. E com isso, levar um segmento da sociedade brasileira que não quer saber dessa história de ação afirmativa, a conhecer o horror da escravidão, para que ele entenda por que é necessária a ação afirmativa para pretos e pardos no Brasil e uma forma de reparação também da escravidão negra, que até hoje não teve nenhum pedido de desculpa. Então, esse é uma proposta que a OAB vem convidando a sociedade brasileira. Nós já conseguimos, a partir da aprovação da comissão no Conselho Federal, 15 seccionais da OAB
estão com essa comissão da verdade da escravidão negra. Várias subseções estão trabalhando em descobrir no seu âmbito, no seu quintal, no seu âmbito territorial, exatamente fustigar o seu espaço geográfico e trazer de lá, do chão do Brasil, desenterrar essa história, porque muito do racismo contemporâneo está fulcrado, está afincado nos resquícios da escravidão. Então você tem hoje 3 pontos de ataque. A reparação da escravidão, pelo que se tem que buscar lá, esse trabalho de trazer o horror da escravidão. Resgate. O trabalho escravo, que não necessariamente é apenas com o negro. E o racismo contemporâneo, que é o racismo que você tem hoje na rua e que muitas vezes se revela com posturas que aquelas pessoas que estão tendo aquela postura do mando, da arrogância, do preconceito, do racismo, elas estão fazendo isso baseadas em posturas da época da escravidão e às vezes nem sabem. Então é preciso trazer isso tudo de lá, colocar para a sociedade brasileira e discutir as formas de reparação. A sociedade brasileira ela tem um péssimo hábito de se dizer não racista, embora negra em sua maioria, né? A comissão ela também teria o intuito de colocar em dados, em estatísticas, em levantamentos históricos, a verdadeira face do brasileiro em relação a isso? Não, isso já tem. Você, para qualquer lado que você olhar das estatísticas, você já tem esses números de exclusão, de desigualdade e de discriminação, especialmente na educação e no mercado de trabalho. Ainda esses dias eu participei de uma audiência pública na Universidade Federal Fluminense, onde está se discutindo a implementação de cotas para negros na pós-graduação. E lá os números, evidentemente, como em qualquer outro lugar, eles são absolutamente excludentes. Não há a presença dos negros nessas áreas, então é preciso incluir. Agora, ao mesmo tempo que você vai ampliando as áreas de confrontação, você vai também tendo as boas notícias da inclusão, como é o caso dos índices de inclusão no concurso da OAB, que vão revelando que todo esse esforço que vem sendo feito e que está em perigo, é verdade, eles precisam ser mantidos. Mas há a boa notícia de que os cotistas estão passando. Os afrodescendentes, ainda que não cotistas, eles estão sendo incluídos. E talvez até pelo fenômeno da autodeclaração, para esse efeito de inclusão, ele passa a mostrar um número maior de afrodescendentes ocupando essas vagas. Ok. O trabalho da Comissão da Verdade, que o senhor falou recentemente, né, que a OAB incluiu agora, como que ele vai ser levado à sociedade? Como é que nós vamos poder dispor desses dados? Como é que está sendo o andamento? Né? Quais têm sido os primeiros passos? A metodologia inicial previa um relatório parcial, foi feito a toque de caixa, 15 seccionais estão apresentando esse relatório e a gente trabalhou com uma metodologia de apresentar um relatório final no prazo de 4 anos, 2 anos para o primeiro, 1 ano e pouco para o primeiro e mais 2 anos para fazer esse relatório final. Ocorre que o país inteiro foi sacudido por uma série de fatos e ocorrências que mudaram. É muito difícil você tratar esse tema de reparação de escravidão com um país politicamente dividido, como vem ocorrendo desde 1 ano e meio antes do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, como agora também as denúncias
presidente Temer, né, e que isso o país está parado, e politicamente, e não se fala em outra coisa. E também dividiu. Pessoas que estavam correndo no mesmo caminho da reparação da escravidão, elas se dividiram. Uns a favor do impeachment, outros contra o impeachment. Então, isso aconteceu em toda a política brasileira, em toda a vida brasileira. Então, nós estamos trabalhando para a comissão manter o seu caminho à frente. E como todo o resto do Brasil, está muito parado. Agora, nós estamos conseguindo ampliar esse trabalho em termos espaciais, o que também é muito importante, porque 15 seccionais da OAB trabalhando com isso já é um número significativo. Vamos buscar as outras seccionais, e aí se destaca o período inicial que teve à frente o ex-presidente Marcos Vinícius Furtado, e agora, com força total, o presidente Cláudio Lamáquia, que se comprometeu o ano passado, quando ele recebeu o Troféu da Raça, lá na Universidade Zumbi dos Palmares, a ter esse chamamento às 27 seccionais da OAB implementados essa comissão. E agora estamos trabalhando com força total para a Conferência Nacional do Advogado, que vai ocorrer, né, em São Paulo, em novembro, e exatamente já temos confirmado o Encontro Nacional da Advocacia Negra e estamos brigando ainda muito para a implementação de um painel da reparação da escravidão no âmbito do evento principal. Esse painel, ele busca todas as teorias. Há muita dificuldade em relação à reparação da escravidão negra propriamente dita. Você pode trabalhar com uma perspectiva de um crime de lesa humanidade e que, portanto, é imprescritível, mas ainda assim os projetos de reparação da escravidão, as iniciativas anteriores que ocorreram, num único projeto, com uma reparação única, como o jornalista Fernando Conceição, na década dos anos 80, depois a vereadora Claudete Vieira Alves, lá de São Paulo, e eles faziam uma reparação única. E aí criavam um monte de dinheiro, um fundo de reparação, e você, com os estados brasileiros completamente à bancarrota, que não conseguem pagar sequer o salário, você vai falar sobre reparação da escravidão, você tem muito pouca compreensão do tema. Então, talvez a ideia seja fazer projetos de reparação de forma municipal em 5.546 municípios, e aí talvez você tenha uma grande quantidade de projetos municipais que, em conjunto, darão uma reparação bastante portentosa. Aí, nesse sentido, a lei de cotas foi a grande reparação que nós podemos ver? Pode ser considerada? Não. A lei de cotas, ela é importante, ela é instrumental, ela é de grande avanço, tem produzido resultados, inclusive de trazer à baila a discussão. Mas em termos da reparação da escravidão, elas são só, como eu sempre digo, assim, são umas vaguinhas para estudantes ou funcionários públicos. Mas em termos de reparação da escravidão, ela é ínfima. O horror, o holocausto negro da população afrodescendente, que por 350 anos se viu submetidas a torturas, se viu submetidas a sequer ausência dos direitos básicos humanos, né, ela não pode ser comparada apenas com essa política de cotas. E isso é uma questão interessante, porque muitas pessoas ficam só discutindo a questão das cotas, quando os que tem que colocar na mesa é a reparação da escravidão. Foi por isso a proposta que foi feita para a OAB exatamente dessa discussão da reparação da escravidão, que não é uma discussão fácil. E foi uma pena, inclusive, que a ex-presidente Dilma, lá em 2014, quando se propôs ela que fizesse uma medida, né? Como fez para a anistia e a Comissão da Verdade da Ditadura, que tinha todo um suporte no âmbito do Executivo, e se propôs, olha, faça também uma para
a questão da reparação da escravidão. E ela não fez. Então, com isso ficou a OAB só com as parcerias que foi conquistando, mas que, evidentemente, para um trabalho de fôlego desse, que é transgeracional, ele é multidisciplinar, ele é multifacetário, ele vai demorar muito tempo e eu não acredito que só um relatório aqui e acolá vão conseguir fazer. Por todo lado que você vê, em todo aspecto da vida brasileira, você vê a possibilidade de fazer, primeiro, um trabalho de resgate da memória e, segundo, esse trabalho de projeto de reparação. E esse projeto de reparação, ele não teria que passar pela sociedade de modo geral? A ideia não seria essa? Porque... Esse é o convite da OAB, que a sociedade brasileira parta para isso, mas a gente vai andando dentro do que é possível. Então, as alianças com as universidades, especialmente os historiadores, antropólogos, os institutos federais, os artistas, advogados, juízes, estudantes, isso tudo nesse trabalho de resgate. E é interessante que quanto mais você for levando para as seccionais da OAB e as subseções, onde os presidentes estejam favoráveis a esse assunto, vão surgindo heróis locais. E isso tem sido muito interessante, saindo especialmente do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e outras personalidades, outras histórias vão surgindo. Essa é a verdadeira história do Brasil. Ok. E qual tem sido o estágio assim, inicial dessa Comissão da Verdade? Essas parcerias, esses links com a sociedade? Nós conseguimos estabelecimento nas 15 seccionais. A maioria delas apresentou esse relatório. Ele está disponível digitalmente, através de solicitação por e-mail comissões, sem tio e sem cedilha, comissões@oab.org.br. Se a sua seccional, se a sua subseção ainda não tem, vá lá e fale com o presidente da sua subseção, com o presidente da seccional, exija que ele monte essa comissão da verdade da escravidão no seu estado, no seu município, trabalhe com o movimento negro, com os movimentos sociais em geral, para que a gente possa levantar pistas e provas da escravidão negra. Um celular como esse aqui, ele pode ser um instrumento muito interessante em você fotografar, em você registrar, em você filmar aquela recordação que está lá numa fazenda de um familiar, de um avô, de um conhecido, aquelas peças que tinham na época da escravidão, registre lá e parta para encaminhar ou o conselho, ou o departamento de história de uma universidade, ou ao movimento social, especialmente o movimento negro, e vá lá descobrir quem eram essas pessoas que estavam lá no tempo da escravidão, o que eles fizeram, quem eram eles, qual a história que eles deixaram lá e que precisa ser contada. Nós temos que contar essa parte da história do Brasil que está esquecida. Nós temos que dizer quem foram esses personagens que estiveram lá, como eles contribuíram para o Brasil que é hoje existente e que foram apagados da história do Brasil. Tem tido muitas histórias e exemplos fantásticos. E isso tudo é parte da história do Brasil e ajuda a implementar a história da África e cultura afro-brasileira, que é a apelidada Lei 10.639, mas que também é 11.545, e na verdade, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Estudos obrigatórios de história da África e cultura afro-brasileira. Nós temos que fazer o chão do Brasil tremer nos 5.646 municípios brasileiros e descobrir lá em igrejas, cartórios, todos esses cemitérios, todos esses locais têm histórias e personagens e heróis brasileiros esperando
para terem suas histórias contadas. Vai lá. Ok, doutor, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, conte sempre e vamos fazer tremer o chão do Brasil. É isso aí, com certeza.